Filhos, abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7, vamos ler do verso 15 até o verso número 25. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, vamos fazer essa breve leitura. Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao verso número 25. Nós vamos começar hoje uma série de estudos baseados em 7 pecados capitais. Daqui a pouco estaremos explicando melhor sobre este tema. Mas eu creio que vai ser importante para a nossa reflexão e também para que Deus possa estar também tratando isso em nossas vidas, para que a gente possa mudar o nosso caráter cada dia até a estatura do varão perfeito em Cristo. Romanos capítulo 7, a partir do verso número 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o quê? O quê? Detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o que, irmãos? Bem nenhum. Trazendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei, a lei, e que o mal reside aonde? O mal reside aonde, irmãos? Em mim. Isso é uma declaração que hoje nós não escutamos mais nas igrejas. É ou não é? O mal reside em mim. Eu peco, eu sou muitas vezes errado. As pessoas hoje não querem mais confessar os seus pecados. Muitos hoje só querem confessar virtudes. É verdade ou não? Eu sou o cara, eu sou o santo, eu sou o melhor, eu sou o bonzão. Ninguém confessa mais que o apóstolo Paulo. Isso traz uma série de complicações para a igreja hoje. Verso 2: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora o verso 25 aqui é que fecha tudo. Vamos ver juntos? Verso 25, todos? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Meus irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, que se fosse depender da nossa santificação, da nossa separação do pecado para ir para o céu, a gente estava perdido. Eu vou explicar porquê daqui a pouco, baseado nesses 7 pecados capitais. Amém? Amém? Em outras ocasiões vamos estar tratando mais ainda sobre esses outros aspectos com relação ao como Paulo trata o pecado na sua vida e como nós devemos ver o pecado também em nossas vidas. O tema de hoje é os 7 pecados capitais. Hoje nós vamos dar apenas uma introdução no assunto, falar um pouco sobre a complexidade com relação ao pecado na nossa vida, como ele é muito forte. Muitas vezes os crentes não tratam isso em sua vida e isso traz uma série de complicações para a sua própria vida espiritual. Nós vamos ver, irmãos, que os pecados chamados capitais, muitas vezes nós queremos ver os outros, mas a gente tem que ter consciência de que o pecado habita onde? Onde é que habita o pecado? Em nós. Por isso ele diz que é mais fácil nós vermos, o margueiro que está no olho do irmão do que
em nossos olhos. Amém? Você quer aprender comigo nessa noite ou não? Eu quero aprender também. Aprender comigo, nós aprendemos juntos. Porque a única verdade que há é a verdade da palavra do Senhor. Você crê assim ou não? Não é a verdade do pastor Júnior, é a verdade da palavra de Deus, que tem que mudar a minha vida e tem que mudar a tua vida também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Deus, por cada irmão que está aqui entre nós, por cada visitante, por cada amigo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que será, Deus, ministrada e ensinada nessa noite. Toma-me em tuas mãos, Pai Santo, importa que eu diminua sempre, Senhor, que tu cresças, porque nesta igreja, somente o teu nome, só o teu nome é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas, reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, reconhecemos que não somos perfeitos e carecemos da tua graça cada dia, Senhor. Porque se não for a tua graça sobre as nossas vidas, se não for, Deus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós estamos perdidos. Por isso, fala aos nossos corações nessa noite, assim que oramos, com corações agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, como introdução, vamos entender a questão ética de se viver uma vida reta e a complexidade que isso significa para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento espiritual. O tema é bastante importante, porque falar sobre o pecado na igreja hoje é algo que muitas vezes ficou esquecido. Hoje não se fala mais sobre a questão do pecado, porque o pecado muitas vezes fere as pessoas. É ou não é? É verdade ou não? Falar sobre o pecado muitas vezes choca as pessoas, mas a palavra de Deus não tem que nos chocar, tem que ir em contra aquilo que nós estamos vivendo, porque Deus faz isso para que a gente reconheça os nossos pecados e para que a gente busque viver uma vida de santidade para a glória do Senhor. Amém? Tem alguém aqui que não peca? Tem ou não? Claro que não tem. Se você levantar a mão, se você não peca, eu já gosto de ser isso, né? Levanta a mão que eu quero conhecer o fariseu. Todos nós pecamos. Agora, o que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente se conserte. Diga amém? Muito bem. Então vamos entender o problema ético de nossos dias com relação ao erro. Porque falar de erro dos outros é fácil. Agora, falar dos nossos próprios erros é mais difícil. Como eu já disse, hoje existe uma pregação triunfalista. Quando as igrejas, as pessoas estão indo para a igreja só para contar aquilo que muitas vezes nem vivem. Ou não é verdade? Tem igreja, irmãos, preste bastante atenção, que é proibido você contar que está passando algum problema. Porque isso vai desmotivar os outros crentes. Porque o que se prega é somente vitória. Você tem que contar que está bem, que a sua vida está bem, que a sua família está tudo bem, que você está ganhando dinheiro, que está prosperando, porque isso vai influenciar os outros. Então esse discurso de Paulo aqui em Romanos, ele nunca vai ser lido numa igreja dessa. Sabia disso? Nunca vai ser lido, porque as pessoas hoje escolhem os textos para pregar. A maioria é tudo posta aquele que me fortalece. É ou não é? Cai mil a tua esquerda, 10 mil a tua direita, você não vai ser atingido. Então são textos assim que mostram uma parte da verdade. Mas a Bíblia diz que nós temos, irmãos, que pregar todo o conselho de Deus. Você crê assim também ou não? Todo o conselho de Deus. É o meu dever pregar todo o conselho de Deus. Nós somos vitoriosos? Somos vitoriosos. Mas nós passamos por problemas também? Passamos por problemas também. Nós muitas vezes pecamos ou não? Pecamos também ou não? Claro, irmãos. Somos seres humanos, falhos, mas que Deus quer tratar conosco em nome de Jesus. A grande questão ética, para a gente poder refletir nesse ponto, vamos trazer algumas definições. Por exemplo, a palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, seu caráter, seu comportamento, e inclui hábitos, costumes e práticas. Por exemplo,
algumas coisas em nossa sociedade é considerada ética ou não ética. Por exemplo, roubar na sociedade é o quê? É antiético. É ou não é? Nossa sociedade às vezes evita até o termo pecado. Não se trata de ser pecado ou não. Para a sociedade é ético ou não ético. Não é verdade? A gente dá um nome em alguém, é certo ou errado? Ele não trata essa questão de certo e errado. Trata a questão de ser ético ou não ser ético. Estão entendendo? Vamos lá. A ética, preste bastante atenção, não nos faz entrar no reino de Deus. Por quê? Porque tem muita gente ética em nosso meio. Ou não? Eu conheço muitos católicos muito éticos, né, de comportamentos, né, vamos dizer assim, eticamente falando, aceitável. Muitas pessoas de seitas, né, que de Jeová, que são éticos em seu modo de viver, como também tem muita gente que é evangélica e não é tão ético assim. É verdade ou não? Estou mentindo. Então a questão é, a ética é boa? Em parte é, porque ela molda o comportamento do ser humano. Agora a ética, como é que diz aí? Não nos faz entrar onde? No reino de Deus. Porque se fosse um comportamento ético, muita gente aí que nem tem Jesus no coração, na vida, muita gente que não nasceu de novo, porque aí o céu. Não é? Mas não é o comportamento ético que me faz entrar no céu. Mas o reino de Deus, o reino de Deus apresenta uma ética própria e bem definida. Ou seja, o Evangelho em certo sentido, também não é um código de ética ou não? O que vocês acham? Sim ou não? O Evangelho é um código de ética. Ora, por exemplo, aqui está Marcos 12, verso 30 e 31, diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Ame os outros como você ama a você mesmo. Isso também é uma conduta ética. Ora, isso vai moldar os nossos costumes. Lembre-se que ética significa isso: o caráter, o comportamento de sociedade. Por exemplo, algumas coisas são consideradas éticas por algum tempo e depois elas deixam de ser éticas por algum tempo. Por exemplo, há uns séculos atrás, alguns anos atrás, ou décadas atrás, o homem de respeito, ele tinha que usar chapéu. Você lembra dessa época? Não? Ninguém lembra, né? Mas já ouviu falar disso? Não? Todo homem de respeito tem que usar chapéu. Inclusive nas igrejas, no lugar onde se colocava o chapéu. Todo homem de respeito, por exemplo, tinha que usar bigode. Porque o camarada tirava um bigode assim, eu botava o bigode aqui, era sinal de palavra de homem. Era assim ou não? Hoje em dia, esse costume que está em voga? Não. Então, era pecado naquela época não usar chapéu, não era pecado. Agora não era ético, porque o costume era que se usasse chapéu. Por exemplo, há uns séculos atrás, as mulheres não poderiam ser bronzeadas. Era um costume da época, porque a mulher bronzeada era uma escrava que ficava no sol o dia inteiro. Então a mulher, quanto mais branca ela fosse, era sinal de que era uma pessoa, né, de bem, uma pessoa socialmente elevada. Então era um costume ético daquela época assim. Algumas culturas, por exemplo, se a pessoa for gorda, então a pessoa é bem mais vista, é bem mais, vamos dizer assim, aceita do que se for magro. Sabia disso? Por quê? Porque uma pessoa gorda é sinal que ela tem abastança, ela tem dinheiro para comprar comida. Está entendendo? Camarada magro demais, é sinal que ela está passando fome. Estão entendendo? É um costume ético que vai mudando de geração em geração.
Todo mundo está entendendo, amém? Ou seja, isso é a questão de ser ético ou não ser ético. Não tem nada a ver se é pecado ou não é pecado. É isso que a gente precisa entender, né? A partir de agora, porque a gente vai falar de determinadas coisas que às vezes as pessoas se confundem, né? Tem uma missionária, por exemplo, foi em determinado país e lá eles têm muitos camelos. Foi duas missionárias e uma era mais gordinha e a outra era mais magrinha. E esse que era gordinha, nessa localidade, eles tinham o costume de reverenciar, melhor dizendo, as gordinhas. Olha que bênção! Você que era gordinha se sentiu bem lá. E um camarada, um sheik lá, se agradou da gordinha. Disse: eu queria comprar você por 45 camelos. Você se vende por 45 camelos, que esse costume? Aí a missionária foi explicar que não era costume da sua nação, do seu país e tal. Aí ficou curiosa, disse: vem cá, você me daria 45 camelos para me comprar, para colocar no seu harém? E essa minha amiga aqui, que é magrinha e tal, quantos camelos você daria? Aí ele disse que olhou para ela e disse: aí, isso aí não vale nem um camelo. Acabou com a bichinha. Não vale nem um camelo, muito magra. Agora, em nossa sociedade é o contrário. Então não é. A mulher que é mais magrinha é mais valorizada do que as mais cheinhas. Então vejam que isso é uma forma, uma questão de cultura. Amém, irmãos? Questão de ética. Ética significa isso: os costumes, o comportamento, os hábitos, as práticas de determinado lugar. Então, em alguns lugares, algumas coisas são éticas e outras não são. Por exemplo, tem países que os homens podem andar de mão dada com o outro, no meio da rua. Se for fazer isso no Brasil, é o quê? A gente olha desconfiado, não é? Ia sair assim, doido, aí tem negócio. Não é verdade? Então, para nós, choca essa questão. Já, por exemplo, uma mulher não pode andar com o outro no meio da rua. O marido não pode andar de mão dada com a mulher no meio da rua. É falta de ética. Olha, as éticas vão mudando, mas o que é pecado em todas as culturas e em todos os tempos. Diga bem? Deu para entender isso? Então, só para resumir, questões éticas, ela muda de acordo com o tempo e de acordo com a cultura. E o pecado? O pecado não muda, é pecado em qualquer cultura e em qualquer tempo. Amém? Muito bem. Mateus 7,12 também é interessante. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazer, vós também. É um cópia ética. Vamos falar um pouquinho mais sobre ética. Todo mundo entendeu o que é ética? Sim ou não? Todo mundo faz a distinção entre ética e pecado? Então, muitas coisas que acontecem hoje nas igrejas não é pecado, é apenas não ética, que pode mudar com relação ao tempo, com relação ao local. Então, vamos lá, problema ético dos nossos dias. Em primeiro lugar, preste atenção, parte desse interesse renovado pela ética é simplesmente moda e, portanto, transitório, ou seja, passageiro. Cada um convive com seus pecados leves. Como a gente costuma, não, isso é um pecadinho. Pensou ou não? Não é tão grave, é um pecadinho. Philip Rivers, alguma coisa assim, da Universidade de Pensilvânia, disse uma coisa interessante em relação a essa geração. Ele disse, já não são as repressões que nos preocupam, e sim as permissões. Isso é preocupante. Hoje em dia, presta atenção, muitas vezes, há algumas décadas passadas aqui no Brasil existiam as repressões. Vamos reprimir para que esses comportamentos não aconteçam. Hoje em dia não acontece muito repressão, mas existe o que hoje? Permissão.
vamos permitir, porque hoje nós temos que viver uma liberalidade, que é outro problema ético também em nossos dias. Por exemplo, até algumas décadas atrás, era inconcebível, vamos dizer assim, os pais deixarem os seus filhos dormirem com a namorada em casa. É verdade ou não? Não se deixar o jeito, isso é inconcebível. Hoje em dia, isso já mudou em algumas famílias. Isso já mudou. Por quê? Porque eles agora consideram isso permissão. O que é que os pais dizem? Não, é melhor deixar eles dormir em casa do que ir para um motel. Ou é melhor eles dormir em casa do que ser assaltado, do que acontecer uma coisa fora. Agora, essa é uma questão ética ou é uma questão de pecado? Para muitas famílias, prestem atenção, infelizmente, para muitas famílias ditas evangélicas, isso já é uma questão ética. Porque ética é social. Ou seja, vou deixar dormir aqui para eles não fazerem isso lá fora. Então deixou de ser pecado. Agora, para a Bíblia, deixou de ser pecado? Não, mas é fornicação do mesmo jeito. Ou não é? Então isso tem que ser entendido por essa geração, para que a gente não misture o pecado com coisas éticas. Nem tudo que é ético é certo. Nem tudo que é não ético também é pecado. Agora, para distinguir isso, dá um certo trabalho. Vamos para frente. Duas frases interessantes aqui para a gente pensar. Preste atenção. Fomos redimidos não somente para sermos legalmente salvos, mas também para sermos o quê? Moralmente sadios. Em outras palavras, o que é que está dizendo aqui? Você que é salvo, é redimido, é perdoado, mas a sua vida, a sua conduta, a sua moral também tem que ser sadia. Em outras palavras, não existe esse negócio de que eu sou salvo e faço o que eu quiser. Eu sou salvo, mas eu posso pecar do jeito que eu quiser, porque no final das contas, Jesus vai me perdoar. Quantos crentes pensam assim? Não é? Não, eu vou pecar, e o pior é assim. Tem muitos que pensam assim, não. Eu vou pecar já pensando num perdão. Né? Eu acho que o Ciano Subirá fala um pouquinho sobre isso. No DVD, sei qual foi o DVD que fala sobre isso. Eu vou pecar, porque Deus o sabe, né? Deus é amor, Deus vai me perdoar. Deus é amor, não é, irmão? É ou não é? Claro que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor. Deus não brinca com o pecado. E o pecado que você brinca, um dia vai te matar. E se você não acordar, você pode ser tarde demais na sua vida. A.W. Tozer disse algo interessante. Assim como o marinheiro estabelece sua posição no mar, baseando-se pelo sol, também podemos fixar nosso ponto de apoio moral, focalizando em Deus. Sabe qual é o grande problema de nós, dos cristãos de uma forma geral? É que nós muitas vezes comparamos o nosso comportamento com outros, ao invés da gente comparar o nosso comportamento com Deus. Preste bastante atenção, não é assim. Geralmente, quando você vai, às vezes, aconselhar alguém que pecou, ou alguém que está no erro, geralmente o que a pessoa diz? Pastor, mas fulano e tal, o que acontece? Faz isso. Mas ciclano faz pior do que eu. Isso acontece ou não? A comparação é sempre com o outro, com o próximo. Ele nunca se compara com alguém melhor que ele. Já perceberam? Ninguém se compara, rapaz, eu estou errado porque fulano é mais santo que eu, não. Ele sempre se compara com alguém que está pior do que ele. Estão entendendo? Ao invés de se comparar com Deus, a meu pecado que eu ofendido a Deus,
Saul para Davi, é porque Saul não se arrependia dos seus erros. E Davi sim. Davi no Salmo 51, o que é que ele diz? Pequei contra quem? Pequei contra quem? Contra ti, contra o Senhor. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Ou seja, Davi se comparou com Saul. Davi não podia dizer o quê? Mas Senhor, eu sou melhor do que Saul. É ou não é? Saul tem feito isso, aquilo, aquilo outro. Eu sou melhor. Não, Davi não. Davi, ele olha para Deus. E Senhor, pequei contra ti, porque a tua santidade não merece os meus pecados. Amém, Deus? Então não se compare com ele outro. Pense em Deus, porque você está ofendendo a santidade de Deus que você erra. Então vamos para frente. Uma coisa interessante. Isso aqui é essa ilustração. A professora diz: escreva na lousa a palavra ética. Ela não diz: roubaram o vídeo, professor. Ou seja, até na escola, até com as crianças, né, se tiver cuidado, eles também já se envolvem na questão do pecado. Porque o pecado está onde? O que diz o apóstolo Paulo? Está onde o pecado? Em nós, o ser humano, na sua natureza pecaminosa. E isso acontece quando? Quando a criança faz 15 anos. Irmão? Quando é que a criança se torna pecadora? Já é pecadora, meu querido. Quer que isso mista? Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. A criança já nasce pecadora. Ou não é verdade isso? A natureza humana já está nela. Pode pensar, quem tem filho sabe isso. Porque às vezes você aprende um filho pequenininho, a gente sabe ler, mas ele já tem a consciência do que às vezes é certo e o que é errado, não é? Concorda comigo ou não? Então você não pega aí. Aí ele vai, pega. Às vezes já pega desconfiado. Percebe ou não? Porque ele já sabe que aquilo é errado. Claro que não tem a consciência de pecar como um adulto, mas ele já sabe distinguir entre o certo e o errado. Como uma criança vai aprender a roubar e diz assim: não bota o dedo nessa tomada, você leva um choque. Aí a criança vai, para que né, inconscientemente talvez, até consciente, não sei. Aí chega um momento assim, bota o dedo na tomada. O que acontece? Leva um choque. É ou não é? O que é que o pai diz? Eu não disse, não é para você colocar. Agora ele levou o choque. Para ele colocar o dedo na tomada de novo. Irmãos? Ele vai pensar 2 vezes ou não vai? Vai ou não vai? Vai, irmão. É assim que funciona o negócio. Porque quando erra, tem que haver a consequência. Às vezes nós erramos, Deus aperta o nó com a gente, porque Ele nos ama, Ele quer que a gente se conserte em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Para a gente colocar o dedo na tomada, errou e ver, ó, se eu for para aí, eu sei que é que me espera bronca, né? Então é melhor que eu não faça isso. Martinho Lutero disse uma frase interessante. Diz Martinho Lutero: os grandes homens de Deus, eles têm mais medo do que está dentro de mim do que daquilo que vem de fora. E é uma grande verdade. Muitas vezes, irmãos, o nosso maior inimigo não é o mundo, não é o pecado, não é o diabo, somos nós mesmos. É a nossa natureza. Porque o pecado, muitas vezes, ele é o nosso inimigo, em certo sentido também. O mundo também é, o diabo também é, ou não é? Mas tudo começa onde? Na nossa natureza pecaminosa. É verdade ou não? O que diz o apóstolo? De onde procedem guerras e contendas no meio de vocês? De onde é? De onde é, irmãos? Pode falar mais alto para a gente aprender. De onde é? Está
está dentro da gente, irmãos. A gente nasce com Ele, dorme com Ele, caminha com Ele, vive com Ele. É o que a irmã da Esperança gosta de dizer, é a nossa irmã doida. A nossa irmã doida vive com a gente. Vive com você ou não? Cada um conhece a irmã doida que tem.